Eu tenho uma coisa para falar. Várias coisas. Quero que a minha voz seja levada para frente. Tenho quem me represente. Tenho quem discuta. O que é importante para mim. Tenho quem defenda o que eu acredito. Tenho quem vem até a mim. Tenho quem cobre aquilo que é importante para todos. Eu sou vista. Eu sou ouvida. Posso ser ainda mais. É só participar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Perto de você para a mudança acontecer. Olá, hoje o RBTV recebe aqui a professora Rosaneide, do Partido dos Trabalhadores, o PT, que foi eleita deputada federal por Mato Grosso, um dos 8 da bancada federal aqui do estado, para falar um pouco da campanha e também das suas expectativas para a nova legislatura. Obrigada pela sua presença conosco, professora. Vamos já falar sobre a sua campanha, né? A senhora foi eleita com 51.015 votos. Esperava esse volume de votos? Então, olá Lides, olá a todos que nos acompanham. Dizer assim que foi uma campanha muito rápida, né? Uma decisão também rápida de ser candidata. Inicialmente, o Partido dos Trabalhadores insistia muito na candidatura do deputado Ságuas Moraes, que está no mandato, é o segundo mandato, e gostaríamos que ele tivesse mantido a candidatura. Como ele decidiu voltar para a medicina, é médico pediatra, então houve a decisão do partido de que eu me candidatasse. Isso aconteceu na antevéspera da convenção do partido. Então a gente teve assim, em torno de 40 dias para a campanha. Foi uma campanha que eu visitei 62 municípios, né? Eu já tinha um trabalho assim, em todo o estado por ter sido secretária de Educação, já conheço todo o Mato Grosso. Mas foi uma campanha muito rápida e que a gente falou com muitas pessoas e foi tão rápida que quando eu vi já era o dia da eleição, né? Então, assim, os 51.000 votos acho que são muitos votos por ser mulher, por ser professora, por nunca ter disputado, assim, disputei apenas como vereadora no município de Diamantino, que é uma honra grande, mas é um contingente pequeno de pessoas. E aí deu certo, estou eleita e com expectativa muito positiva em relação ao trabalho que terei que desenvolver junto à população mato-grossense e à Câmara Federal, e estarei aqui em Mato Grosso também discutindo as questões do nosso estado. Qual o legado do deputado Ságuas que a senhora vai trazer, abraçar aí para o seu mandato? Que é até uma responsabilidade, né? O deputado Ságuas tem toda uma história política também, né? Com certeza. A gente trabalhou junto durante 7 anos na Secretaria de Estado de Educação. Hoje ele está na Comissão de Educação, na Câmara dos Deputados, e eu também já fiz essa opção junto ao meu partido, que procuraria atuar na Comissão de Educação também. E aí o trabalho social do deputado Ságuas aqui no estado, ligado às populações indígenas, às causas do povo negro, às causas da educação fortemente, né? Então todas as causas sociais que ele hoje tem força, eu também como professora, a principal bandeira é a educação e seguirei nessa caminhada. Bom, além dessa bandeira da educação, tem alguma outra que a senhora pretende também abraçar? Porque a Câmara Federal, ela tem um peso muito grande para legislar para todo o país, né? E há muitas demandas, inclusive, que ficaram paradas aí, que vão ser retomadas no próximo governo, né? Com certeza. Eu vejo assim, a educação, ela é um esteio. A educação tem princípios e esses princípios eles acabam oferecendo outras nuances para as outras áreas, principalmente, por exemplo, a questão da mulher, que é uma das bandeiras que eu não deixarei de olhar o tempo todo. Então, assim, a formação da mulher, a educação como uma força para que a mulher se liberte, se empodere. Então, a educação ela vai irradiar para estas outras políticas. Então, a questão da mulher, para mim, é muito forte. E aqui no Mato Grosso, por nós termos uma grande
grande população indígena, e por eu ter trabalhado diretamente com o deputado Ságuas, com as populações indígenas, na campanha visitamos diversas aldeias no estado, eu tenho uma ligação com os povos indígenas, não deixarei também da política de defesa dos povos indígenas aqui no estado de Mato Grosso. E aí, como você disse, o estado tem seu cotidiano, então não tem como a gente se abster de algumas questões que são próprias de Mato Grosso. As questões econômicas, questão da nossa produção, tudo isso vou procurar me envolver, mas tem como bandeira e como foco a educação e aquilo que a educação irradia para a libertação da população, da mulher, da juventude, né? E das populações que às vezes ficam marginalizadas no nosso estado e no nosso país. A gente viu aí durante a campanha para a presidência da República em especial, né? Quase que uma guerra online, né? Uma guerra em redes sociais, enfim, assim, os dois grandes candidatos que foi, né, o Jair Bolsonaro e justamente o candidato do PT, né, o Haddad, e os apoios bastante com os ânimos exaltados, né? Uma das grandes preocupações para quem estava apoiando justamente o PT, né, as minorias e os grupos marginalizados. A senhora falou da questão indígena, da mulher, né, o negro, a comunidade LGBT. Havia muito temor quanto ao governo que foi eleito realmente, né? Como é que a senhora analisa, até pela sua experiência como professora, esse cenário e o que se esperar aí dessas lutas para o próximo governo? Bem, Lídice e aqueles que nos acompanham, é com bastante preocupação que eu olho esse novo momento do país. Talvez a gente não estivesse preparado o suficiente para vir à tona algumas questões que pareciam superadas, né? Essa questão LGBT, por exemplo, no país, não é uma questão superada. A gente sabe que são dos nossos costumes, muitas vezes, a rejeição. Mas a gente já entendia que nós tínhamos avançado na questão das relações, no respeito, né, na convivência. E aí a gente viu, assim, essa quebra de braço, parece que a gente ficou mais violento, né? A população se mostrou de uma outra forma. Isso me preocupa bastante. Só que a gente tem uma Constituição, que a gente tem uma democracia que a gente chama de jovem mesmo, mas nós temos a nossa legislação, faremos tudo para que ela seja cumprida. O presidente eleito está dizendo muito em cumprir a Constituição e é isso que vai ser a cobrança dos representantes. Eu tenho certeza que toda a população mato-grossense, a população brasileira quer viver em paz. Esse momento de falar de arma, olhar nas ruas e as pessoas apontando, fazendo gesto de arma como se isso fosse uma coisa natural. Eu espero que agora as pessoas passem a olhar para si mesmas, cada um olhar que tem uma família, que tem pessoas. Quem não pode ter um amigo ou uma pessoa em casa que é ligada à população LGBT? Como eu vou querer agredir? Eu vou querer exterminar? Né? Como eu vou querer me pronunciar cristão dizendo que essas pessoas não podem estar no entorno, não podem estar próximo? Então o Brasil é um país considerado um país de paz, um país de liberdade, um país de alegria. Então a nossa convivência com as pessoas diferentes de nós, né, que parecia que para o mundo era um exemplo, ficou muito trincado nesse momento. E eu espero realmente o cumprimento das nossas leis. Nós não precisamos criar mais lei para nada nesse sentido. Nós temos uma legislação no Brasil que permite a nossa convivência cidadã. E é isso que eu espero, que os ânimos se acalmem, que a gente respeite as pessoas, todo mundo se respeite como humanos. E vou, como legisladora, vou lutar fortemente para que tudo isso seja cumprido. A gente viu recentemente aqui em Mato Grosso um caso de uma pessoa que assassinou, isso num posto de gasolina, né? Porque estava com o farol alto, a pessoa na conveniência foi lá pedir para baixar, né, para desligar a luz, e aí o outro foi lá e deu um tiro. Se houver aí a retomada dessa discussão de liberar o porte de arma, posse, né, já tem aí as suas regras, mas o porte de arma pelo cidadão, a senhora votaria a favor? Não, de jeito nenhum. Eu vejo assim, ter um porte de arma de acordo com a legislação, a gente já tem assegurado na legislação brasileira. As pessoas podem ir lá registrar uma arma, comprar, registrar, ter sua posse e de acordo com a lei. Agora, banalizar o uso da arma, deixar que as pessoas no momento
que acalore uma discussão, ele tem acesso a uma arma e possa disparar e tirar a vida do outro, eu acho que a gente regredir, a gente retroceder em tudo que a gente já conquistou. O Brasil já discutiu isso fortemente, não nos governos do PT anterior. Então a gente já fez discussões fortes no país e eu acho que há um entendimento, tem que haver um entendimento das instituições, das pessoas de bom senso, que a gente não está aqui para provocar morte de ninguém. A gente quer viver em paz. Nós temos dados hoje de mortes por arma de fogo no Brasil que chega próximos a países em guerra. E a gente ainda quer, né, ficar fazendo apologia ao uso da arma. Os filhos, eu tenho filhas, eu quero que elas vivam e transitem pelas ruas em paz. Todo mundo que é pai, que é mãe, né? Quando o seu filho sai de casa, você não quer que alguém armado o encontre. A arma é para a polícia. A arma não é para a população civil. A gente tem que lutar por um país que não precisemos de andar armados. Que desarmar os nossos espíritos, desarmar totalmente para que a gente viva em paz. Bom, vamos falar um pouco aí dos governos. O governo Táxi, qual a avaliação da senhora? Eu não votei no governador Táxi para que ele fosse governador do estado de Mato Grosso, mas entendi que pela formação dele, pelo tudo que ele já tinha feito na profissão, ele poderia ter sido um governador mais próximo da população, com mais diálogo. E eu acho que isso ficou muito prejudicado, né? Muito isolamento, e Mato Grosso, nesses 4 anos, não demonstrou avanços nas áreas sociais, na área econômica. Acho que Mato Grosso perdeu muito nesses últimos 4 anos. E a gente espera que Mato Grosso retome, né? Que o diálogo, especialmente, o governador eleito também não estava na base de apoiamento ao governador que está eleito agora, mas me coloca à disposição para discussão. Eu espero que o governador convide a sociedade para dialogar, porque sem diálogo, sem ouvir as bases, sem saber o que a população precisa, ninguém consegue fazer um bom governo. E é isso que Mato Grosso precisa, de bons governos, bons gestores. Nós só temos 3.300.000 pessoas, né? É um contingente, é um estado muito grande territorialmente, uma população pequena. Nossa população pode viver bem, mas o governo tem que fazer por onde? Tem que chamar o povo para conversar e tem que implementar um projeto de governo onde as pessoas estejam incluídas. Em nível nacional, o candidato, candidato ao PT, Fernando Haddad, logo que houve o resultado da eleição, né, ele declarou que o PT seria oposição ao governo eleito. Em nível estadual, o PT vai ser oposição ao governo Mauro Mendes? O PT estava no apoiamento ao Hélito Fagundes, então, nesse momento, o PT é oposição. Mas é aquela oposição responsável, né? O presidente do nosso partido, deputado Valdir Barranco, o deputado estadual eleito Lúdio, eu que tenho um mandato federal, conversaremos, o partido vai chamar uma conversa ainda agora no início do ano, teremos outras conversas no início do próximo ano. Nosso partido é muito orgânico, tem reuniões, né, estratégicas o tempo todo para a gente decidir os encaminhamentos, e faremos isso por Mato Grosso. Toda a nossa oposição ou o nosso apoiamento será por atitudes muito responsáveis em prol do povo mato-grossense. Bom, nós também sabemos aí que em nível nacional algumas questões foram suspensas e vão retomar. Por exemplo, a reforma previdenciária, né? O que a senhora espera dessa discussão que já está trazendo muitas especulações, muita avaliação, o que vai ser, as propostas que o governo está apresentando? Lídice, eu sempre digo que reforma é para ficar melhor do que o que está, né? Se a casa da gente não está muito boa, a gente faz uma reforma para melhorar. Então, a Previdência, a gente só vai apoiar ações que sejam para melhorar a vida da população, aqueles que têm direito. Então, nós temos direitos conquistados ao longo da nossa vida, e esses direitos a gente não quer recuos. Claro que a população hoje vive mais do que vivia tempos atrás. Isso é muito bom. Então, a gente pode trabalhar um pouco mais. Então, essa discussão de tempo, a gente está pronto para discutir, né? Se fosse o governo do PT, iria discutir. Outro governo, a gente vai discutir. Agora, por exemplo, tem proposições apontadas no texto atual que retira direitos da população. E retirar direitos, nós vamos nos opor. Então, inclusive, o deputado Jair Bolsonaro, que agora foi eleito presidente da República, também se colocava que não gostaria que direitos fossem retirados. Ele, por exemplo, não gostaria que os direitos dos militares fossem retirados. Aí, como é que eu, professora, vou querer que o direito dos professores sejam retirados? E eu, cidadã, como vou querer que o direito dos trabalhadores do campo sejam retirados? Então, assim, nós todos temos que conversar pelo bem do país e respeitar o cidadão, a cidadã. Então, direitos, vou votar sempre pela população.
não retirada de direitos, não recuo aquilo que já conquistamos. É nesse sentido que eu vou votar e é nesse sentido que eu vou discutir a reforma previdenciária. Qual a reforma que a senhora considera mais urgente a ser retomada para o próximo governo? Porque se fala, ainda precisa fazer reforma tributária, tem que ter mais reforma política, tem questionamentos quanto à reforma trabalhista que houve aí. O que seria de mais urgência, na sua opinião, professora? A reforma tributária. A tributária. Hoje a questão tributária no Brasil, a gente tributa fortemente os trabalhadores, né? Quem tem salário, no final do mês não tem como você não pagar seu imposto de renda exatamente como está taxado pelo governo. Não tem como você, ao comprar alguma coisa, não deixar seu imposto ali na hora que você paga. Então, o trabalhador, ele já tem a lei, dá todo o direito ao governo de tirar todos os seus impostos. Agora, a grande produção brasileira ainda tem que ser discutida. Como é que nós vamos tributar? Quais são os estados periféricos que muitas vezes produzem muito como o nosso e tributa pouco e as pessoas não têm retorno. Então, a reforma tributária, na minha opinião, tem que ser discutida, porque sem recursos os governos não avançam também. Nós temos que ter mais investimentos na área social do país inteiro e de Mato Grosso. Então, a reforma tributária em primeiro lugar. Bom, professora, para a gente encerrar então, que o cidadão matogrossense que a elegeu, a senhora teve aí votos em todos os municípios, nos 141 municípios, né? Alguns teve um mínimo, mas enfim, os 141, a diplomação já está marcada para o dia 17 agora de dezembro. E o que então essa população aqui do estado pode esperar da senhora como uma deputada federal que foi eleita? Veja bem, Lídice, eu vou ser uma deputada combativa, todo mundo nunca verá a professora Rosaneide votando contra os trabalhadores e as trabalhadoras. Vou trabalhar muito, muito para que as mulheres também se sintam representadas, né? Eu sou a única mulher eleita, a gente espera que outras mulheres assumam aí no decorrer, mas fui eleita. E como mulher, gostaria de ver outras mulheres na próxima eleição de 2020 aqui no estado disputando prefeituras, câmaras de vereadores. Quero que o meu mandato seja exemplo. Vou trabalhar fortemente para isso e tenho certeza, digo com convicção, que a população vai olhar uma deputada comprometida com as bases sociais. É para isso que eu fui eleita, é para isso que eu vou trabalhar. Ok, muito obrigada por ter aceito o nosso convite aqui na RDTV. Tá, muito obrigada a você, o espaço é muito importante prestar conta agora como eleita e toda vez que for convidada virei aqui prestar conta daquilo que estarei fazendo em Brasília em favor do povo mato-grossense. Obrigada. Nós conversamos com a professora Rosaneide, do PT, eleita deputada federal por Mato Grosso para a nova legislatura, portanto. Essa entrevista fica disponível na íntegra no nosso canal do YouTube e também nos sites do RDTV e do RD News. Você pode acessar, curtir e compartilhar. Até a próxima!